Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical. Segundo domingo da Quaresma. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versos 1 a 9. As leituras deste segundo domingo da Quaresma são extraídas do livro do Gênesis, capítulo 12, Salmo 32 e segunda carta a Timóteo, capítulo 1. O contexto deste segundo domingo da Quaresma é realmente exuberante. E por que digo isto logo de início? Vejam que a proposta de Deus a todos os seus filhos já acontece desde o tempo de Abraão, conforme estamos vendo hoje na primeira leitura. Exatamente isso. O chamado divino a partir de Abraão deve ser um poderoso eco em todos os corações da humanidade, em toda a face da terra. Deus chama Abraão a sair de sua terra e ir para uma outra terra, a qual Deus quer lhe dar como grandioso e precioso presente. Perceba que neste contexto Abraão não hesita, e por isso a ele é dado o crédito de nosso primeiro pai na fé. Deus promete a Abraão que a vida dele, vida de sua família e toda a sua posteridade serão todos abençoados. Isto não é algo realmente fascinante? O exemplo de Abraão deve ser contemplado até os nossos tempos. Por isso, na tradição da igreja, sabemos que o chamado que aconteceu na vida de Abraão, semelhantemente, acontece em todos os tempos da história, inclusive nos tempos atuais. E quem acreditar nesta palavra e tomar posse para a sua vida, também pode se tornar uma pessoa abençoadíssima, semelhante como Deus fez a Abraão. O que significa sair de sua terra? Entre alguns detalhes importantes, significa que Abraão estava em um ambiente que não era totalmente do agrado de Deus. E por isso Deus propõe a Abraão sair de onde ele estava para receber de Deus bênçãos maravilhosas em toda a sua casa. O resultado, se você quiser, você pode conferir lendo Gênesis capítulo 12 e seguintes. E então você verá quanta graça Abraão obteve de Deus por esta obediência sagrada e também a sua santa subserviência a Deus. Trata-se do plano amoroso de Deus para proteger, restaurar e salvar todo o gênero humano. Um documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, no número 2, citando a carta de São Paulo aos Efésios, diz assim: aprove a Deus na sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Efésios 1:9. O mesmo documento ainda diz que tal revelação aconteceu por meio de palavras e ações em toda a história. Agora vamos somar esta pequenina explicação do magistério da igreja ao que diz São Paulo hoje na segunda leitura. Esta graça nos foi dada a partir de Jesus Cristo. Ou seja, em Jesus Cristo temos a revelação máxima de Deus. De fato, no Novo Testamento, a ressurreição de Jesus vence o pecado e a morte. E assim nos insere nesta nova terra a qual Deus propôs a Abraão desde a primeira leitura de hoje que estamos vendo. O que significa que esta mesma terra está inteiramente toda à disposição de todos os discípulos de Jesus que se une a ele e a sua igreja. Aquela mesma igreja que o próprio Jesus instituiu, como lemos no Evangelho de São Mateus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 18, melhor dizendo, capítulo 16, versos 18,
diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Vejam que de forma antecipada, a partir dos apóstolos Pedro, Tiago e João, como é descrito hoje no Evangelho, Jesus então permite que toda a sua igreja experimente, sinta e veja a glória da vida eterna de forma antecipada. É o que acontece quando nós lemos hoje no Evangelho a experiência fabulosa dos apóstolos com Jesus no Monte Tabor. Vale a pena enfatizar que agora no Monte Tabor os apóstolos estão experimentando a glória daquela terra que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, como vemos hoje na primeira leitura. Agora, no Novo Testamento, então Jesus permite que a sua igreja veja a glória que a aguarda em um futuro muito próximo, se assim podemos dizer. Jesus sobe ao Monte Tabor e leva consigo Pedro, Tiago e João. E vale a pena ressaltar aqui que são os apóstolos, e por isso então são as colunas da igreja, tornando assim um reflexo de toda a igreja de Jesus Cristo, ou seja, um reflexo de todos os membros que são batizados e pertencem à igreja de Jesus Cristo. Isso significa que a igreja que Jesus instituiu em toda a sua totalidade, ela é chamada a saborear a sua glória antecipadamente, assim como Jesus está permitindo que aconteça na vida de Pedro, Tiago e João, hoje, como lemos no Evangelho, lá no Monte Tabor. A experiência é tão marcante naquela ocasião, na vida dos apóstolos, que Pedro não quer mais sair do Monte Tabor e diz a Jesus que vai fazer 3 tendas, uma para ele, outra para Moisés e outra para Elias. E aqui, nesta experiência significativa e marcante na vida dos apóstolos, podemos sim, sem problema algum, fazer um pequeno paralelo com o Apocalipse de São João, quando ele escreve e diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, e disse-me: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, revestida da glória de Deus. Assemelhava-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino. Uma citação de Apocalipse 21, 9 a 11. A este respeito, sobre o Monte Tabor, São Jerônimo diz que este episódio mostra a glória futura da igreja a qual Jesus instituiu. Algo simplesmente fabuloso, pois uma glória descomunal é revelada aos apóstolos, bem como pode ser revelada a todos os discípulos de Jesus que são fiéis e verdadeiros. Será então que não valeria a pena executar o pedido de Deus em nossas vidas? Assim como ele pediu para Abraão sair de sua terra, Deus também, nos nossos tempos atuais, ele pede a cada um de nós para sair dos ambientes pecaminosos, desagradáveis a Deus, pois o próprio Deus, a partir de seu Filho unigênito, Jesus Cristo e Senhor nosso, quer nos levar ao Monte Tabor para experimentar a sua glória antecipadamente. O tempo da Quaresma é muito oportuno para tais experiências religiosas. Contudo, é preciso coragem e ousadia.
assim como aconteceu na vida de Abraão e também no evangelho de hoje dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Obedecer como Abraão e ser dóceis de coração como os apóstolos, que não resistiram ao chamado de Jesus e o seguiram assim até o Monte Tabor. Nesta quaresma, assim como fizeram os apóstolos no evangelho de hoje, suba até o Monte Tabor com Jesus e permita que Ele lhe conceda uma experiência inigualável em sua vida. Deus quer lhe mostrar a terra prometida desde já. Saia de sua terra e entre na terra de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.